Você gosta de dizer que escolheu ser diferente, que nunca se importou de não se encaixar, que sempre preferiu o seu próprio caminho, que os grupos nunca te interessaram de verdade. É uma frase que você repete com uma certa tranquilidade, às vezes até com um leve orgulho. E é mentira. Não uma mentira que você conta para enganar os outros. Uma mentira que você conta para conseguir suportar uma verdade mais antiga e mais difícil. A verdade mais antiga é que, em algum momento, você quis pertencer. Quis muito. Quis com a intensidade inteira de quem ainda não tinha aprendido a se proteger. E alguma coisa não deu certo. Você não foi recebido do jeito que precisava. Ou foi recebido pela metade. Ou foi recebido e depois descartado. Ou simplesmente nunca encontrou o lugar onde a sua frequência batia com a frequência dos outros. E isso doeu de um jeito que você talvez nem lembre direito, porque a sua mente fez naquela época uma coisa muito inteligente para que você não tivesse que sentir esse tamanho de dor todos os dias. Ela pegou a exclusão e transformou em escolha. Pegou o não pertencer e reescreveu como não querer pertencer. Pegou a ferida e devolveu para você com outra etiqueta. A etiqueta dizia identidade. Dizia: este é o seu jeito. Dizia: você é assim. E você acreditou. Porque acreditar nisso era infinitamente mais suportável do que ficar com a versão original, que dizia outra coisa. A versão original dizia: você tentou e não funcionou, e você não soube por quê. Hoje você é a pessoa que observa de um canto, a pessoa que entende as dinâmicas sociais como quem lê um manual de uma cultura estrangeira, a pessoa que percebe o que ninguém comenta, que nota as contradições que passam batido, que enxerga já a engrenagem por trás do que para os outros é só paisagem. Você tem um olhar que funciona diferente. E esse olhar é real, é valioso, e a gente vai falar dele. Mas antes, é preciso ser honesto sobre de onde ele veio. Porque ele não nasceu com você. Ele foi construído. E foi construído a partir de um lugar específico. A pergunta que ninguém te faz, e que você aprendeu a não se fazer, não é porque você é diferente. É outra. Em que momento exato ser diferente deixou de ser uma dor e virou a sua casa? Porque essa mudança aconteceu. Teve uma data, ainda que você não lembre dela. E entender essa data é entender quase tudo sobre como você enxerga o mundo hoje. A explicação confortável, a que circula por aí, é que pessoas diferentes simplesmente nascem assim, que têm uma mente naturalmente original, que vieram ao mundo com um chip de fábrica que não combina com o resto. E essa explicação é gentil, é até bonita, mas ela tem um problema. Ela apaga a história. Ela transforma um processo em essência. Faz parecer que o seu olhar deslocado é um dom gratuito, quando na maior parte das vezes ele é uma construção, e uma construção que teve um custo. Quem te oferece a explicação do dom está, sem querer, te impedindo de olhar para o que de fato aconteceu. A pergunta certa, a que abre alguma coisa de verdade, é esta: o que sua mente fez com o desejo de pertencer que não pôde ser realizado? Porque esse desejo não evaporou. Desejos não evaporam, eles se transformam. E entender em que ele se transformou é entender por que você vê o que vê. Antes de explicar o que esse mecanismo faz com a sua percepção, é preciso entender uma coisa sobre como a mente lida com aquilo que ela quer muito e não pode ter. Quando um desejo intenso encontra uma porta fechada, a mente não tem a opção de simplesmente desligar o desejo. Não existe esse botão. O que ela faz é outra coisa. Ela redireciona. Pega a energia que estava indo numa direção bloqueada e a manda para outra direção que esteja aberta. Esse redirecionamento é uma das operações mais importantes da vida psíquica, e ele acontece o tempo todo em todo mundo sem aviso. No caso de quem se sente diferente, o desejo bloqueado foi o desejo de pertencer. A porta fechada foi o grupo, a turma, o lugar comum onde os outros pareciam circular com facilidade. E a energia desse desejo, sem poder ir para onde queria ir, foi para o único lugar que sobrou disponível. Foi para a observação. A criança que não conseguiu entrar na roda ficou na beira da roda. E quem fica na beira da roda faz uma coisa que quem está dentro não faz. Olha, olha muito. Olha com a atenção concentrada de quem precisa entender as regras de um jogo do qual foi excluído.
na esperança secreta de um dia conseguir entrar. Repare no que aconteceu. A sua capacidade de observação, que hoje você considera um traço da sua personalidade, começou como uma tentativa de readmissão. Você não começou a observar o mundo porque achava o mundo interessante. Você começou a observar o mundo porque precisava decifrá-lo para ser aceito por ele. A análise nasceu da exclusão. O olhar afiado nasceu da necessidade. E só depois, muito depois, ele se transformou em outra coisa. Pensa numa lente. Uma lente comum é polida para focar de um jeito padrão, o jeito que a maioria das lentes foca. Mas existem lentes que são polidas num ângulo diferente, por necessidade para corrigir alguma coisa, para alcançar algo que a lente comum não alcança. Essa lente de ângulo diferente tem uma característica curiosa. Ela distorce o que é comum, vê de um jeito estranho o que todo mundo vê normalmente. Mas ela enxerga com nitidez justamente o que a lente comum não consegue captar. Ela perde o centro e ganha a margem. Perde o óbvio e ganha o invisível. Sua mente foi polida assim. Não por acidente de fábrica, por necessidade de uso. Ela precisou ser capaz de ver o que estava nas margens, o que estava nas entrelinhas, o que estava por trás, porque foi nas margens que ela teve que viver. E uma mente que vive na margem desenvolve uma visão de margem. Uma visão que falha no que é central e óbvio para os outros, mas que capta com precisão tudo aquilo que os outros, confortáveis no centro, nunca precisaram aprender a ver. Existe um fato sobre a mente humana que poucas pessoas conhecem. A percepção não é neutra. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo a partir da posição de onde está olhando. E a posição de onde você olha foi determinada, em grande parte, por onde a vida te colocou na infância e na adolescência. Quem foi colocado no centro desenvolve a percepção do centro. Quem foi colocado na margem desenvolve a percepção da margem. Nenhuma das duas é a verdade completa, mas são percepções diferentes, e cada uma vê o que a outra não vê. A crença popular sobre quem se sente diferente é que essas pessoas são mais inteligentes, mais profundas, mais lúcidas, como se a diferença fosse automaticamente uma elevação. A psicologia profunda vê outra coisa. Vê que a diferença não é elevação nem rebaixamento, é deslocamento. E o deslocamento produz um tipo específico de visão que tem vantagens reais e tem pontos cegos reais. Quem te diz que ser diferente é só superioridade está te vendendo uma versão consoladora? E versões consoladoras impedem que você veja o quadro inteiro, inclusive a parte boa de verdade. Se você está acompanhando até aqui e isso está te tocando, deixa um like e se inscreve. Esse canal existe para esse tipo de conversa que quase ninguém faz. O mecanismo no centro disso tudo tem um nome e tem uma lógica. Em 1930, num livro chamado O Mal-Estar na Civilização, Freud descreveu uma tensão que ele considerava insolúvel. A tensão entre o indivíduo e o grupo. Ele observou que todo ser humano vive dividido entre dois desejos que não combinam. O desejo de pertencer, de ser parte, de se dissolver no coletivo e sentir o conforto de não estar sozinho. E o desejo de ser si mesmo, de se diferenciar, de manter aquilo que é só seu. Freud dizia que essa tensão nunca se resolve completamente. Toda pessoa vive em algum ponto entre esses dois polos. Mas algumas pessoas, por causa da história que tiveram, foram empurradas muito mais para um lado do que para o outro. Quem se sente diferente foi empurrado para o lado da diferenciação. Não porque escolheu esse lado, porque o outro lado, o do pertencimento, foi bloqueado cedo. E quando um dos dois polos é bloqueado, a mente não fica no meio, equilibrada. Ela se desloca inteira para o polo que sobrou e passa a viver lá. E com o tempo esquece que o outro polo um dia foi desejado. Lembra apenas que vive neste e chama isso de identidade. A primeira camada do mecanismo é o gatilho original. E o gatilho foi uma frustração específica do desejo de pertencer. Pode ter sido uma rejeição clara daquelas que a gente lembra. Pode ter sido algo mais difuso, uma sensação contínua, ao longo de anos, de estar perto, mas não dentro. Pode ter sido a experiência de ser uma criança com interesses que ninguém compartilhava, de ser uma criança com uma sensibilidade que o ambiente não comportava, de ser uma criança que percebia coisas
e descobria que perceber essas coisas afastava as pessoas em vez de aproximar. Seja qual tenha sido a forma, o efeito foi o mesmo. O desejo de pertencer bateu numa parede e ficou ali, latejando, sem poder avançar. A segunda camada é a transformação, e aqui está o movimento mais importante de todo o mecanismo. A mente, diante de um desejo que dói e não pode ser realizado, faz uma operação de defesa que é quase genial na sua eficiência. Ela inverte o sinal. Pega o eu não fui aceito e transforma em eu não quis ser aceito. Pega o eu fiquei de fora e transforma em eu prefiro ficar de fora. Essa inversão não é mentira consciente. É uma reorganização profunda, automática, que acontece para tornar a dor administrável. Porque uma coisa é viver sentindo todos os dias que você foi recusado. Outra coisa, muito mais suportável, é viver sentindo que você é alguém que recusa. A segunda versão te devolve o controle. E o controle, mesmo que ilusório, é o que torna possível continuar. Mas essa inversão tem um preço. Ao transformar a exclusão em escolha, você também tranca a porta por dentro. Porque se você é alguém que escolheu não pertencer, então procurar pertencimento viraria uma traição da sua própria identidade. E assim o mecanismo se fecha. Você não pode mais buscar o que originalmente queria, porque buscar contradiria quem você decidiu ser para não sofrer por não ter conseguido. A defesa que te protegeu virou a sua jaula. A terceira camada é o efeito sistêmico e é o que ninguém percebe em si mesmo. O olhar de observador, que começou como ferramenta para tentar entrar, se autonomiza. Vira a sua forma padrão de estar em qualquer lugar. Você entra numa festa e observa a festa. Entra num relacionamento e observa o relacionamento. Entra num grupo e observa o grupo. Você está sempre na posição de quem analisa, nunca na posição de quem simplesmente vive aquilo. E aqui está a parte cruel. A análise que era para ser a ponte de volta para dentro virou a muralha que te mantém para fora. Você observa tão bem que não consegue mais só participar. O olhar que você desenvolveu para um dia poder entrar é exatamente o que agora te impede de entrar. Porque entrar, de verdade, exige parar de observar. E você não sabe mais como se faz isso. Existe uma comparação que mostra como o que parece um traço puramente pessoal é, na verdade, uma resposta a uma estrutura. Pensa numa pessoa que cresceu entre dois países, entre dois idiomas. Essa pessoa nunca é totalmente de um lugar nem totalmente do outro. Em cada um dos dois, ela é levemente estrangeira. Isso é uma perda real. Ela não tem o pertencimento pleno que quem é de um lugar só tem. Mas essa mesma pessoa desenvolve uma capacidade que os nativos de cada país não têm. Ela enxerga a estrutura dos dois idiomas, porque precisou aprender cada um conscientemente. De fora, ela percebe os pressupostos de cada cultura, porque nenhuma das duas é água invisível para ela. O preço dela é não ter um chão único. O ganho dela é ver o que quem tem chão único nunca vai ver, porque nunca precisou olhar para o próprio chão. Você é essa pessoa. Não entre dois países, entre o mundo do pertencimento e o mundo da margem. Você é levemente estrangeiro nos dois, e isso é uma perda que merece ser reconhecida como perda. Mas é também a origem exata da sua visão. Você vê a estrutura das coisas porque nunca pôde simplesmente habitá-las sem pensar. Tudo para você precisou ser decifrado. E quem decifra o mundo acaba conhecendo o mundo de um jeito que quem só vive nele nunca conhece. O custo invisível dessa configuração se espalha pela sua vida de formas que você provavelmente atribui a outras causas. A primeira forma é uma dificuldade específica com a leveza. Você consegue profundidade, consegue intensidade, consegue análise. Mas a leveza, aquele estado de estar simplesmente junto, sem subtexto, sem camada, sem decifração, esse estado é difícil para você. Você o observa nos outros com uma mistura de desprezo e inveja secreta. Desprezo porque parece raso, inveja porque, no fundo, você sabe que não consegue acessar. E você atribui essa dificuldade a uma suposta superioridade sua, como se você fosse profundo demais para as da leveza. Mas não é superioridade. É que a leveza exige um pertencimento básico que você não pôde desenvolver. Ela exige confiar
que você cabe sem precisar provar nada. E essa confiança é exatamente o que foi quebrado lá atrás. A segunda forma é uma relação complicada com o reconhecimento. Quando alguém finalmente te vê, te entende, te valoriza pelo seu olhar diferente, acontece uma coisa estranha. Uma parte sua se ilumina, outra parte desconfia. Desconfia porque, se você foi construído em torno de não ser recebido ameaça a estrutura inteira. Você não sabe ser alguém que pertence, você só sabe ser alguém que observa de fora. Então, quando o pertencimento aparece, mesmo desejado, ele desorienta. E muitas vezes, sem perceber, você faz algo para restaurar a distância. Cria uma crítica. Encontra um defeito no grupo que te aceitou. Recupera a sua posição de observador, porque a posição de observador, por mais solitária que seja, é a única que você sabe ocupar com segurança. A terceira forma é a mais difícil de enxergar. É a sensação intermitente de que a sua vida é toda vista de fora, inclusive por você mesmo. Pessoas que passaram a vida observando desenvolvem o hábito de observar a própria existência como se ela fosse de outra pessoa. Você assiste aos seus próprios momentos em vez de vivê-los. Está num jantar bom e uma parte sua está analisando o jantar. Está numa conversa importante e uma parte sua está catalogando a conversa. Você raramente está inteiro dentro da sua própria vida. Está sempre um pouco na arquibancada, observando o jogo que você mesmo está jogando. E isso produz uma solidão muito particular. Não a solidão de quem está sem ninguém, a solidão de quem nunca está totalmente presente nem na própria experiência. A escala emocional disso é longa, décadas, e o mecanismo se sustenta tão bem porque ele se disfarça de virtude. Diferente das outras defesas, que a pessoa percebe como problema, essa aqui a pessoa percebe como qualidade. Você tem orgulho do seu olhar. E tem razão em ter, em parte. Mas o orgulho impede a investigação. Quem acha que tem um dom, não pergunta de onde o dom veio. E não perguntar de onde veio é o que mantém a ferida original intocada, embrulhada para sempre no papel de presente da identidade. A reformulação que pode mudar como você se enxerga é esta. A crença comum diz que você é alguém que nasceu vendo o mundo de outro jeito. A psicologia profunda diz outra coisa. Você é alguém que foi colocado de fora cedo, que transformou a exclusão num posto de observação para sobreviver a ela e que desenvolveu a partir desse posto uma visão real e valiosa cujo preço você nunca contabilizou. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um like e se inscreve. É assim que esse conteúdo encontra outras pessoas que precisam dele. Tudo isso começou antes de você ter os recursos para entender o que estava acontecendo com você. Uma criança não tem como processar a experiência de não pertencer. Ela não tem o aparato. O que ela tem é a sensação, crua e sem nome, de que alguma coisa nela não está combinando com o ambiente. Ela vê as outras crianças circulando com uma facilidade que ela não tem. Vê os códigos sendo trocados numa velocidade que ela não acompanha. Sente que precisa de um esforço consciente para fazer o que os outros fazem sem pensar. E ela conclui. Do jeito que crianças concluem, com o corpo antes da palavra, que há algo de errado. Que o errado é ela. Essa conclusão é insuportável de carregar diretamente. Nenhuma criança consegue viver acreditando todos os dias que ela é o erro. Então a mente faz o resgate. Pega o eu sou errado e, com o tempo, ao longo de anos, vai transformando em eu sou diferente. E diferente é uma palavra que pode ser carregada. Diferente pode até ser vestida com orgulho. A transformação de errado em diferente é uma das operações mais protetoras que a mente de uma criança excluída realiza. Ela salva a criança. Permite que ela continue, que ela construa uma identidade habitável a partir do que seria, de outro modo, só uma ferida. Freud, no mesmo livro de 1930, descreveu como a energia de um desejo frustrado pode ser canalizada para realizações de outra ordem. Ele chamou esse processo de sublimação. A energia que não pôde ir para o seu destino original é redirecionada para algo socialmente valioso, para a criação, para o pensamento, para a obra. E é exatamente isso que acontece com muita gente que se sente diferente. O desejo de pertencer, bloqueado,
não morreu. Ele virou capacidade de observação, virou pensamento original, virou sensibilidade analítica, virou, em alguns casos, arte. A sua visão diferente é, em grande parte, desejo de pertencimento sublimado. É amor que não pôde ser entregue para pessoas e que foi entregue para a compreensão do mundo. Isso significa que o seu olhar não é defeito nem é dom puro. É uma solução. Uma solução criativa que uma criança ferida encontrou e que um adulto aperfeiçoou. E como toda solução da infância, ela resolveu um problema real e gerou um problema novo. Resolveu a dor de ser o erro. Gerou a dificuldade de algum dia conseguir de fato entrar. O padrão não é uma falha. Foi a coisa mais inteligente disponível para você naquele momento. Mas ele continua rodando muito depois de a configuração original ter mudado. Hoje, provavelmente, existem lugares onde você poderia pertencer. Existem pessoas cuja frequência bate com a sua. O mundo adulto é maior e mais variado do que o pátio da escola onde o mecanismo foi instalado. Mas a mente continua operando com um mapa antigo, aquele que dizia que não há lugar, que a margem é o seu único endereço possível. Conhecer o mecanismo é o começo. O que vem depois exige um trabalho específico de observação e de prática. A primeira coisa é começar a distinguir dentro de você dois movimentos que parecem iguais, mas não são. O movimento de observar, porque observar é genuinamente o que você quer naquele momento. E o movimento de observar, porque entrar dá medo. E observar é o esconderijo. Os dois produzem o mesmo comportamento por fora. Você fica na margem, analisando. Mas por dentro são opostos. Um é escolha, o outro é defesa. Toda vez que você se pegar na posição de observador, faça a pergunta: eu estou aqui porque quero ver? Ou estou aqui porque entrar me assusta? A resposta honesta, repetida ao longo do tempo, começa a devolver para você uma liberdade que o mecanismo tinha tomado. A segunda coisa é testar pequenas entradas, não grandes. Pequenas. Em vez de só observar uma conversa, dizer uma frase que te exponha minimamente. Em vez de só analisar um grupo, oferecer a ele algo de você que não seja a sua análise. São experimentos. Cada um deles é uma forma de checar uma hipótese antiga. A hipótese de que não há lugar para você. Você instalou essa hipótese aos 8, aos 10, aos 12 anos. Você nunca mais a testou com os recursos do adulto que é agora. Testar é como sua mente coleta a evidência nova que pode lentamente atualizar o mapa. A terceira coisa é reconhecer o luto que está embaixo de tudo. Existe uma criança na sua história que quis pertencer e não conseguiu. Essa criança nunca foi propriamente chorada. A dor dela foi rápido demais convertida em identidade, sem passar pela elaboração. E o que não é elaborado continua agindo de dentro. Permitir-se reconhecer, mesmo que sozinho, mesmo que em silêncio, que aquilo doeu, que você queria sim ter sido recebido, que não foi escolha, que foi perda. É o começo de uma elaboração que ficou pendente. Não para se afundar nela, para finalmente atravessá-la, em vez de continuar girando em volta dela com o disfarce do orgulho. A quarta coisa é a mais importante e a mais difícil de aceitar sozinho. A conversão da exclusão em identidade é uma estrutura profunda, montada cedo. E estruturas assim raramente se desfazem apenas com introspecção. Elas se trabalham dentro de uma relação. E é aqui que existe uma ironia que vale a pena nomear. A psicoterapia oferece exatamente aquilo que faltou na origem do problema. Um lugar onde você é recebido sem precisar decifrar para ser aceito. Um vínculo onde a sua presença basta, onde você não precisa estar na posição de observador para ter direito de estar ali. Para alguém que construiu a identidade inteira em torno de não pertencer, viver a experiência de ser recebido, devagar, num espaço seguro, é profundamente reorganizador. Procurar terapia, nesse caso, não é tratar um defeito, é dar ao desejo de pertencer, que foi recalcado lá atrás, uma segunda chance de ser vivido. Agora com alguém treinado para não repetir a recusa original. Cada uma dessas práticas trabalha uma parte do mecanismo.
Distinguir escolha de defesa enfraquece a automatização do olhar de observador. Testar pequenas entradas enfraquece a hipótese antiga de que não há lugar. Reconhecer o luto enfraquece a ferida que se disfarçou de identidade. E o trabalho terapêutico oferece a experiência corretiva que sustenta todo o resto. Comenta aqui embaixo uma situação específica em que você percebeu que estava observando em vez de participar, e que, olhando agora, você gostaria de ter participado. Não para se cobrar, para começar a enxergar o mecanismo em ação. Eu leio. E quem ler junto vai sentir uma coisa importante: que esse jeito de estar no mundo, que parece só seu, é compartilhado por muito mais gente do que você imagina. Existe uma pergunta que fica depois que se entende tudo isso. Se o meu olhar diferente nasceu de uma ferida, ele ainda vale alguma coisa? E a resposta é sim, vale. Vale muito. Mas vale de um jeito diferente do que você pensava. O seu olhar não vale porque você é superior. Não vale porque você nasceu iluminado. Não vale porque você é de uma estirpe mais rara de gente. O seu olhar vale porque ele foi conquistado. Porque ele custou. Porque ele foi construído por uma criança que, sem ter pedido, foi colocada num lugar de onde se vê o que do centro não se vê. Você pagou por essa visão. E o que se paga caro não deixa de ter valor por ter sido caro. Pelo contrário. Mas existe uma diferença entre carregar esse olhar como um troféu e carregá-lo como uma responsabilidade. Como troféu, ele te isola, vira a prova da sua distância, a justificativa para nunca mais tentar pertencer, a medalha que você exibe enquanto continua sozinho. Como responsabilidade, ele se transforma. Vira uma coisa que você tem a oferecer. O estrangeiro que enxerga a estrutura dos dois mundos pode usar isso para construir pontes que os nativos nunca construiriam. Pode traduzir um lado para o outro, pode ver o que precisa ser visto e dizer o que precisa ser dito. O mesmo olhar que te manteve de fora pode, se você quiser, virar a sua forma específica de finalmente contribuir por dentro. Talvez você nunca pertença do jeito tranquilo que algumas pessoas pertencem. Talvez essa facilidade não esteja mais disponível para você. E fingir que está só atrasaria as coisas. Mas existe outra forma de pertencer. E ela talvez seja a sua. Não pertencer por dissolução, virando igual aos outros. Pertencer por contribuição, oferecendo justamente aquilo que só alguém com a sua história enxerga. O grupo não precisa só de gente que se dissolve nele. Precisa também de gente que o veja de um ângulo que ninguém de dentro consegue alcançar. Você passou a vida achando que estava do lado de fora, olhando para dentro. Talvez a virada seja perceber que essa posição, a posição da janela, é também uma posição dentro da casa. A janela não está fora da casa. Ela é parte da casa. É por ela que a casa enxerga o mundo. E uma casa sem janela é só uma parede fechada. O que sua mente fez com a dor de não pertencer foi construir um jeito de ver. Resta agora uma única decisão, e ela ainda é sua. O que você vai fazer com o que aprendeu a ver? Pode usar para confirmar, todos os dias, que você está sozinho. Ou pode usar para finalmente entregar ao mundo aquilo que só você, do lugar exato onde a vida te colocou, foi capaz de enxergar. As duas opções continuam abertas. E a escolha dessa vez é de verdade.